Oi, meu nome é Felipe Nobre, fundador e CEO da Gera Capital. E hoje eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês respondam de forma super sincera. Seus filhos sabem o que você construiu? Não é um número, sabe onde está? Sabe o que você quer que aconteça com tudo isso? Quase sempre a resposta é não. Eu trabalho há muito tempo com isso e sempre refaço essas perguntas. E o padrão mais comum que eu vejo é sempre o mesmo: silêncio. É o pai que montou tudo, a empresa da família, os imóveis, as holdings, o trust, o portfólio, mas nunca sentou para explicar por que fez tudo aquilo. É o pai que vendeu a empresa há anos, tem um capital enorme nos bancos e os filhos nem sabem quanto, nem onde, nem por quê, nem para quê. E quando eu pergunto por que nunca teve essa conversa, é sempre muito mais profundo do que não deu tempo ou alguma coisa assim. Tem o pai que acha que falar sobre dinheiro vai estragar os filhos. Tem pai que não sabe nem por onde começar. Ora porque o pai dele nunca teve essa conversa com ele, o avô também não. E tem a parte que é a mais difícil de admitir, que eu acho que é a mais importante. Que o pai que sabe, ao abrir o patrimônio, é aceitar que provavelmente não vai estar aqui para sempre. E enquanto não se fala sobre o assunto, a imortalidade dele continua viva e a ilusão de permanência mantém. O silêncio acaba virando um escudo. Esse medo vale tanto para o patriarca, ou matriarca que ainda estão na frente da operação tocando o business, quanto aqueles que a operação é muito menor do que o portfólio que construíram. O gatilho é muito diferente, mas o medo é o mesmo. Porque enquanto esse medo trava a conversa, o relógio vai girando e os próximos 25 anos, 125 trilhões de dólares vão mudar de mão no mundo e o Brasil, o número é mais ou menos uns 5 trilhões. Mais impressionante é que a gente sabe que historicamente 70% disso evapora. E o problema não é técnico, não é investimento errado, não é advogado ruim, imposto alto, insegurança jurídica, governo fraco, volatilidade de mercado, não é nada disso. Um estudo com mais de 2.500 famílias ao longo de 40 anos diz que 85% das falhas vêm de uma única fonte: falta de conversa, falta de preparo. O melhor advogado do mundo, o melhor advisor, o melhor banqueiro, o melhor consultor monta um hardware, né? Uma holding blindada, um trust impecável, mas quem instala o software é a família. E o que eu vejo toda semana são famílias com hardware à prova de bala, GPU da NVIDIA e nenhum software instalado. E eu vou te contar uma história, né? Um pai super de sucesso, 35 anos acordando às 5 da manhã, 35 anos de vai dar tudo certo, quando tudo e todos diziam que não ia dar certo, vendeu a empresa por um valor que com certeza mudaria a vida de 3 gerações, fez tudo que todo mundo e o mercado diz que é certo, com risco zero de dar errado. Cada filho recebeu sua parte de forma equânime, tudo blindadinho, hardware impecável. Só que durante todos esses anos construindo o império, esse pai nunca parou para ter uma conversa com os filhos sobre o que realmente o patrimônio significaria para eles. E quando dividiu, ninguém fez a pergunta mais importante de todas, que é: qual o objetivo desse patrimônio na vida de cada um de vocês? Você quer segurança, dormir em paz, liberdade para empreender, ver oportunidade e agir na hora certa? Ou construir um legado que dure além das gerações, né? Cada resposta dessa tem um desenho de vida, um portfólio totalmente diferente e ninguém nunca faz essa pergunta. Em menos de um ano, né, um filho queria investir em tecnologia, outro queria investir em imóveis no exterior, um terceiro não sabia nem por onde começar, mas não é porque fosse incapaz, é porque ninguém nunca tinha tido essa conversa sobre como pensar sobre capital, investimento, futuro. 3 visões super distintas, mas super válidas, que 30 e tantos anos de silêncio que nunca foram quebrados, a família rachou. Um peso de herança parecia uma algema, uma ingratidão,
E a parte mais difícil é que era uma família boa, todos se amavam, gente com educação de primeira linha, internacional, que simplesmente nunca sentou na mesa para ter a conversa mais importante da vida deles. O hardware era super perfeito, e o software nunca tinha sido instalado. Agora eu preciso contar algo que mudou a forma como eu penso sobre patrimônio, né? Um pesquisador entrevistou famílias que mantiveram riqueza por mais de 100 anos, guerra, crise, revolução, e fez uma única pergunta: o que vocês têm de diferente, né? E ele foi estudar e não foi o melhor advogado, não foi o melhor fundo, a melhor aplicação, não foi a melhor empresa, não foi a melhor estrutura, foi uma mudança de mentalidade. Nenhuma dessas famílias trata o próprio patrimônio como meu, elas tratam como se fosse emprestado, né? Emprestado dos netos. E com uma pergunta: você vai devolver aos seus netos mais ou menos do que você recebeu? Quando essa chave vira, tudo muda, né? Essa transferência deixa de ser algum tipo de perda, ela vira missão de vida. A conversa com os filhos deixa de ser sobre proteger dinheiro, ganhar ou perder ou alocar. Vira sobre preparar as pessoas para o futuro. E aquele silêncio lá do início começa a perder força. Porque você descobre que não é sobre soltar o que é seu, é sobre transferir o que nunca foi seu, né? O papel não é de dono, é de guardião. E guardião prepara, ensina, solta quanto é hora, deixa se machucar e, mais de tudo, confia. Qual o melhor investimento de longo prazo para essas famílias que existe? Não é o S&P, não é ações, não é renda fixa, não é private equity, não é imóvel. O melhor investimento é o seu tempo preparando os seus filhos e a exposição deles a tudo isso. O portfólio mais sofisticado ou mais conservador na mão de alguém que não tem preparo vira pó da mesma forma. E provavelmente um portfólio simples na mão de alguém com cultura de investidor preparado para gerar retorno composto por décadas vai perpetuar gerações. E preparar não é o MBA, não é escola, é ligar para o seu filho e dizer: olha, essa semana eu vou falar com um gestor, eu vou conversar com alguém que tem uma ideia de investimentos, que eu conheço há 15 anos, vem comigo, vamos participar junto disso. Sentar num jantar e contar porque vendeu aquela ação, separar uma parte do capital e deixar seu filho investir e estar lá quando ele errar. Cada uma dessas experiências gera retorno de julgamento, maturidade de instinto. Esses retornos são compostos. Uma experiência aos 25 gera dividendos enormes de sabedoria por 50 anos, 100 anos. Transferir 1 milhão ao seu filho quando ele tem 25 anos e investir junto, errar junto, corrigir rota junto, estar do lado dele, vale exponencialmente muito mais do que transferir 50 milhões quando ele tem 70 anos e você já se foi. Porque no outro cenário, o capital chega sozinho, sem cultura, sem contexto, sem porquê de nada. Então a frase, né, a pessoa mais rica do cemitério não ganhou o jogo, perdeu. Acumulou a vida inteira e nunca converteu esse capital no que realmente importava. A preparação de quem vem depois. Agora, eu vou contar uma história diferente, porque quando você vê uma família que acertou, você entende que não é sorte, é uma escolha. O pai que construiu do zero, vários filhos, personagens completamente diferentes, um cabeça de operador, um cabeça de financeiro, outro queria empreender na própria empresa. Obviamente um caminho fácil seria uma super estrutura rígida, divisão igualitária, mas esse pai, antes de montar qualquer coisa, sentou com cada filho e perguntou: sinceramente, para que serve esse dinheiro na vida de vocês? E descobriu que cada um precisava de uma coisa totalmente diferente. Segurança, liberdade, legado. Então, ao invés de forçar um molde só, desenhou uma âncora que
seria compartilhada por todos, mas cada um com seu mandato individual. Então, o que fez a estrutura não foi, a diferença não foi a estrutura, foi o que veio antes. Esse pai passou anos preparando. Levou o filho para reuniões diversas, deixou investir em ações, deixou investir junto, deixou errar junto, gastou sola de sapato, ensinou alegente, ciclo, momento, crise, não num curso, na vida. Quando a transferência aconteceu, não foi um evento, foi uma continuação, porque o ativo mais valioso da família já tinha sido transferido, que é a cultura e as experiências que tiveram juntos sobre o patrimônio. O instinto, o jeito de pensar. O software já estava rodando.